fazer aqui, vamos fazer o teste? Vocês querem que eu fale aí os 10 sinais de autoestima baixa profissionais? Oi, Gilvânia! Seja bem-vinda, lindona! Posso falar? Primeiro sinal de autoestima baixa profissional é o medo da rejeição, tá? Um medo de rejeição no sentido de se eu levar essa proposta, eu sinto que as pessoas não vão gostar. Se eu levar essa ideia, eu sinto que não vai ser bem recebida. Você fica sempre no si, tá? É sempre um si, porque o medo da rejeição, o medo de que as pessoas não gostem, o medo até de que você seja criticada, embora o medo de crítica já seja outra questão, mas o medo da rejeição pode estar relacionado ao medo da crítica também, tá? Então esse medo de, mas se eu fizer isso, eu acho que as pessoas não vão gostar. E você achar que aquilo ali não vai ser aprovado, que você não vai ser aceita, que as pessoas vão negar, vão discordar de você, isso traz uma certa resistência e também é um dos sinais de autoestima baixa. Oi, Érica! Tá bom? E aí essa pessoa que tem esse medo da rejeição é a pessoa que tá sempre com algum projetinho, sempre com alguma ideia, sempre com alguma coisa engavetada. E aquilo ali não sai, aquilo ali não anda, né? A pessoa dá um passinho pra frente e dá 5 pra trás, por conta desse medo que tá ali escondidinho, como eu falei, que não vem no letreiro, não vem claramente, a gente não diz isso pras pessoas. Segundo sinal, excesso de perfeição, tá? Algumas pessoas se seguram, né, se ancoram nessa ideia de que, eu sou muito perfeccionista. Meu problema é que eu sou muito perfeccionista. E aí, quando a gente ouve, isso parece bem bonito, né? A pessoa quer fazer o melhor. Mas, às vezes, por trás desse perfeccionismo, tem um medo de mostrar que está falhando de repente. Porque se não sair perfeito, essa falha vai aparecer. Se não sair perfeito, as pessoas vão perceber que eu não sou perfeita. Se não sair perfeito, pode ser que alguém chame a minha atenção. Então, esse perfeccionismo em excesso, esse perfeccionismo exagerado, nem sempre é uma coisa tão positiva assim. E, mais uma vez, essa pessoa, né, profissionalmente, não tem coragem de se lançar. Ela está sempre amadurecendo uma ideia, analisando uma ideia, criando um projeto. Ela está sempre ali tentando deixar a coisa mais certinha possível e esse mais certinho possível também não sai. Vamos lá. Terceiro sinal. Então, já falei, medo de rejeição, perfeição em excesso. Outro sinal, comparação com outras pessoas. Você está sempre olhando para o outro mais do que olhando para você. À medida que você olha muito para o outro, você se perde dos seus próprios passos, você se perde dos seus próprios talentos, você se perde dos seus próprios objetivos. Isso traz muita confusão e insegurança. Você precisa ter os seus próprios critérios. Quando você não tem esse próprio critério, é muito fácil você olhar para a vida do outro. Outro sinal, falta de perspectiva. Sabe aquela coisa assim, eu não sei muito bem o que eu quero pro meu futuro? Eu tô aqui, mas, né? Vamos lá, vamos levando, vamos vendo o que vai dar. Essa frase, gente, é um sinal de que tá faltando, sabe? Um olhar mais ambicioso. Tá faltando aquele gostinho de que, eu quero mais, eu posso mais. Não necessariamente esse, deixa levar, vamos ver aqui no que vai dar, significa que você está satisfeita com a situação. Não significa isso. Pode ser que dentro desse vamos ver no que vai dar, a gente vai levando, vamos esperar o melhor momento. Quantas pessoas ficam falando isso? Deixa eu esperar o melhor momento, vamos ver o melhor momento. E esse melhor momento nunca chega. Oi, Rodrigo! E esse melhor momento nunca chega. Essa pessoa pode sim ter, né, uma autoestima baixa, que entenda que ela nunca está preparada, sabe? Não estou preparada, então vamos levando um dia, quando der, né? Quem sabe? Então, gente, ter essa percepção, assim, essa noção de crescimento, sabe? Perspectiva de futuro é bem importante e faz muita diferença na nossa autoestima, tá? Profissional, inclusive. Outro sinal, competição em excesso. Olha que interessante. Competir é saudável, tá? Competição é saudável. Tem gente que tem competição
né? Muito aflorada. Aliás, tem um atleta aqui na live, né, que deve ter essa característica da competição. Aliás, para o trabalho dele, a competição é importante. Mas a competição em excesso mostra também um sinal de autoestima baixa. É que você é a pessoa que está o tempo todo querendo se provar superior ou melhor às outras pessoas. É uma necessidade de se ver ou de se sentir superior. Não é a competição pelo desafio, sabe? Pela conquista, não. É uma necessidade de ser superior ao outro. E uma pessoa que tem autoestima alta, ela não sente necessidade de ser superior a ninguém. Olha que interessante, né? Ela se satisfaz, ela se entende suficiente, ela sabe que ela basta, ela sabe também, inclusive, do valor das outras pessoas. Então, essa necessidade de parecer ou de querer passar por cima de alguém ou querer parecer ser melhor do que alguém é sim um sinal de autoestima baixa. A princípio não parece, a própria pessoa pode nem perceber isso, né? Mas por isso que eu estou fazendo essa live, para que nós tenhamos clareza disso, tá bom? Outro sinal. Dificuldade de reconhecer as suas próprias vitórias. Dificuldade de identificar e de valorizar aquilo que a própria pessoa faz, que é bom, que é bem feito, as suas conquistas. A pessoa fica sempre minimizando as suas próprias conquistas, como se aquilo não fosse muito importante. Ah, não, mas aqui, né, foi o grupo, eu contribuí, eu ajudei, eu colaborei. Mas a pessoa não consegue assumir esse protagonismo, sabe? Poxa, esse projeto aqui deu certo porque teve a minha contribuição aqui foi importante. Olha que interessante, você não está sendo superior a ninguém, mas você está valorizando o teu esforço, a tua contribuição, sabe? A sua própria conquista. E tem gente que tem esse excesso de humildade, né? Não, a gente faz o que pode, né? E ela não só não reconhece para as pessoas, como não reconhece para si mesma. Não consegue dizer quais são as suas conquistas, ela não vê essas conquistas. Faz sentido para vocês? Oi, Ellen. Outro sinal, sentimento de inferioridade. É um sentimento de inferioridade, um sentimento de que as pessoas elas estão acima em capacidade, em condições. É como se as pessoas estivessem mais preparadas. E aí essa pessoa ela fica um pouco limitada, ela entende que precisa se segurar um pouquinho, é melhor ela se preparar mais um pouquinho e ela nunca se sente pronta, tá? Ela não se sente à vontade com o seu próprio trabalho, ela não se sente à vontade com o que ela tem de resultado, ela não se sente à vontade com o que ela faz. Então, vamos pensar aqui, né? Vocês já viram pessoas, né? Eu já vi fotos de pessoas que trabalham com limpeza urbana, né? Pessoas que são garis. Eu vi uma vez um menino que fez uma festa pro pai com o tema do gari. E eu falei, caramba, quanto orgulho, né? Nessa profissão, quanto orgulho nessa família por conta desse trabalho, né? E tornou um tema de festa, enfim. Então, eu acredito que esse pai consegue levar esse orgulho para casa e esse filho, né, criou essa imagem positiva. Compensação, é possível que nós tenhamos o contrário também, alguém que não se sinta tão confortável, não se sinta tão valorizada pelas pessoas e automaticamente ela também não se valorize. Pensando nas professoras, isso pode acontecer, né? Porque nós temos uma profissão que é muito desvalorizada no país, então fica parecendo que qualquer outra profissão é melhor que a das professores. Não é intencional, não é consciente, mas isso pode acontecer. Nós temos esse sentimento de que, né, a minha profissão aqui não é tão valorizada e esse desvalor nós trazemos para dentro de nós mesmos, tá? Mais um sinal, pessimismo. Olha aqui, pessimismo. Você conhece gente pessimista? Você se vê às vezes muito pessimista? Pessimismo é um sinal também. A pessoa fica ali sempre achando que tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado, essa ideia não é boa, ela joga balde de água fria em cima das pessoas. E aí, isso é um sinal também de autoestima baixa. A pessoa não valoriza aquilo, ela não vê, sabe? Ela não tem perspectiva de que aquilo vai dar certo. É um olhar sempre pensando no pior.
É um pessimismo que alcança as pessoas, né? Chega a alcançar as pessoas, mas principalmente alcança a si mesma. Essa pessoa fica com uma mente limitada, né? Ela fica ali com uma mente que não a permite se desenvolver, oferecer o seu melhor, tá? E sensibilidade às críticas. Esse aqui também é um ponto importante, tá? A pessoa que, ao ser criticada, se ofende demais. Ela acha que tudo é pessoal, né? Ela cria ali, de repente, uma barreira já com uma outra pessoa. Ela vai falar numa reunião ou ela vai conversar com alguém, ela já vai meio que se defendendo. Ela já vai se defendendo para o caso de alguém atacá-la, ela também já poder, né, se posicionar. Então, essa pessoa tem uma sensibilidade às críticas, as pessoas em volta já podem até saber. E não fala nada com fulano não, porque fulano vai dar um ataque. Não fala nada com a fulana não, porque a fulana não gosta. Essa forma de se defender, de atacar, é um sinal de autoestima baixa. Ela não está preparada, sabe? Ela não aceita, de repente, que o que ela fez não é tão bom. Ela não aceita a ideia de ter que se reavaliar, de ter que se desenvolver mais. A pessoa que tem autoestima alta, ela sabe que isso faz parte do processo. Pelo contrário, se ela receber críticas, ela fica até satisfeita, porque é um ponto que ela identifica, opa, isso aqui eu já sei, que se eu melhorar isso, eu fico melhor ainda. E a pessoa que tem essa sensibilidade, né, às críticas muito afloradas, ela já vê de uma outra forma. Ela dá um outro significado para essa crítica. É como se a pessoa estivesse atacando ela, dizendo que ela é ruim, dizendo que ela não é boa, dizendo que ela é inferior, dizendo que ela... Entende? Então são significados diferentes. A pessoa que tem autoestima baixa, ela vai dar esse significado de agressão, de cutucada, né? Ela vai entender a crítica dessa forma, como se estivesse falando mal dela ou não estivesse satisfeita com ela. E a pessoa que tem autoestima alta pode mandar, e aí se faz sentido, vamos corrigir. Se não faz sentido, simplesmente ignora, tá? E por último, uma dificuldade de se posicionar. Eu poderia até falar outros exemplos aqui, mas vai ficar muito longo. É uma dificuldade de se posicionar. Eu vejo professoras incríveis, sabe? Professoras muito boas que diante de uma reunião, diante de uma oportunidade, inclusive, né, de ascensão profissional, de ser promovida e tudo, a pessoa fala assim, eu queria tanto esse cargo, eu queria, mas a pessoa não tem coragem de se posicionar, a pessoa não tem coragem nem de dar a entender que gostaria de concorrer àquele cargo, seja lá o que for. Numa reunião, a pessoa está sempre ali ouvindo, ela está sempre observando, a cabeça, né, cheia de ideias, às vezes discordando, né? Aí quando sai da reunião, pode ser até que ela fale uma coisa ou outra, mas ela não consegue se posicionar. Ela não tem uma segurança suficiente para dizer, opa, isso aqui que eu tô falando faz sentido. Eu valorizo isso que eu tô falando. Essa minha ideia tem valor, esse meu olhar tem valor. E aí, à medida que ela não vê valor, ela não posiciona, ela não coloca para fora. Ou entende que o outro não vai dar o valor que ela acha que merece. E aí ela transfere para o outro um valor que ela mesma deveria dar. Quando eu me vi com autoestima baixa profissionalmente, eu nem percebia isso. Por isso que eu tô fazendo essa live, porque eu sei que é algo que não é tão claro para todo mundo. Eu trabalhava numa boa escola, eu tinha um bom salário, eu gostava do que eu fazia e eu me percebi nesse contexto. Com uma autoestima baixa em relação ao meu trabalho. Quando eu estava em grupos, por exemplo, eu tô aqui num grupo, as pessoas são administradoras, tem a galera aí, os advogados, né? Eu tô aqui com contadores, não sei o que, as pessoas começavam a falar sobre a sua profissão, eu não me sentia confortável de falar que eu era professora. Qual era a minha visão? Minha visão, né? Que ninguém falou isso pra mim nunca. A minha visão era, como o Brasil, né, não valoriza os professores, a sensação que eu tinha é que não adiantava muito eu falar que eu era professora ali, ainda mais professora da educação básica, né? Professora do ensino fundamental, professora da educação infantil. A sensação que eu tinha é que as pessoas não tinham interesse em me ouvir. Que o que eu fosse falar ali não era interessante para elas. A vida, né, de um contador, a vida de um administrador, a vida profissional de um advogado me parecia muito mais interessante numa roda de conversa do que eu falar sobre a minha carreira. Então, era o meu olhar, a forma como eu via. Tem uma interferência de fora? Tem uma interferência de fora, porque de fato no Brasil, né, os professores são desvalorizados. Então eu peguei essa desvalorização
da categoria e coloquei toda em cima de mim. Dá para entender isso? Então, na minha vida pessoal, você não vai me ouvir falar sobre baixa autoestima. Eu não sou uma pessoa que tenho baixa autoestima na minha vida pessoal. E aí foi até um certo choque quando eu olhei para minha vida profissional e falei, caramba, eu tô sentindo isso, é isso que tá acontecendo? Eu estou aqui me limitando, não vou falar a respeito, estou desconfortável por conta disso. Então, o ambiente, né? E aí cada um vai ter um histórico, né? Cada um vai ter um reflexo a respeito da sua profissão, mas isso pode acontecer. Pensa, quantas mulheres, por exemplo, pessoalmente não têm autoestima alta? Ela pode estar num relacionamento abusivo, ela pode ter, né, fazer parte de uma família que destrói a autoestima dela, e aí pessoalmente ela não tem autoestima boa. Mas quando chega no profissional, a mulher arrasa. Por quê? Porque naquele ambiente profissional, ela vê valor no que faz, ela vê que o trabalho dela tem retorno, as pessoas, né, dão esse feedback para ela. Então pode ser que em ambientes diferentes a autoestima tenha mudanças, diferenças, tá? Marina falando, dá sim para entender, e o pessimismo nos coloca na zona de conforto, tipo, nem vai dar certo mesmo, daí não faz. Exatamente. Essa sensação de que não vai dar certo é uma certa segurança, é uma proteção, né? Porque aí eu tô me poupando, já que eu sei que não vai dar certo, então eu nem tento, porque eu estou me poupando. E aí fica tudo bem, tô na minha zona de conforto, tá tudo tranquilo. E um outro sinal que eu tive também de autoestima baixa foi a falta de perspectiva. Foi quando eu olhei pro meu futuro e eu falei assim, vou me aposentar daqui a 20, 25 anos, eu vou repetir o ano que eu tive agora, eu vou repetir por mais 20 anos. E, gente, essa clareza me fez mudar totalmente assim, a minha vida, a minha profissão, né? Porque eu tava sentindo que eu tava repetindo um ano depois do outro. Só tava repetindo um ano depois do outro. E olha que eu sou uma pessoa que gosta de desafio, então eu me desafiava o tempo todo. E aí vocês sabem a diferença entre a síndrome de burnout e a síndrome de bore-out? Vocês sabem? Vocês já ouviram falar sobre isso? Provavelmente já ouviram falar sobre a síndrome de burnout. É mais conhecida. E a de bore-out? A síndrome de burnout, ela traz, né, essa exaustão, esse esgotamento emocional, esse esgotamento de estresse, né? É um sintoma aí que vai crescendo dentro dos profissionais, e aí os profissionais chegam, né, a ter esse esgotamento que diz, opa, tem alguma coisa errada aqui no meu trabalho, tem alguma coisa errada na minha vida. Às vezes ele nem identifica que é no trabalho, mas percebe os efeitos na sua própria vida. Agora, a síndrome de burnout é uma apatia. Olha que interessante. Não é pelo excesso, é pela falta. Falta de desafio, falta de perspectiva, falta de crescimento. É como se aquele profissional se sentisse subutilizado, entende? Vamos supor, tem uma pessoa que é muito capaz e ela tá numa função, ela tá num cargo que tá meio que limitando ela não consegue usar o potencial dela, ela não consegue deixar aquilo muito aflorar, ela não consegue ter uma marca no trabalho, ela ainda tá meio que presa, né? Ou com potencial, com possibilidades de atuação dentro daquele trabalho muito reduzidas. Então, traz essa síndrome, cria-se essa síndrome de burnout, que é essa apatia, esse desinteresse. E esse desinteresse pode gerar também uma autoestima baixa. É como se ela perdesse todo aquele... Sabe a pessoa que tem muito potencial e de repente ela começasse a enxergar e entender que ela não tem aquele potencial todo? Ou que aquele potencial dela não é útil, não está sendo muito útil, não está servindo? Claro que isso vai impactar na autoestima, tá?